Sejam bem-vindos à aula inaugural da turma 5 da pós-graduação em Gerenciamento de Segurança de Processo. A ideia dessa aula hoje é apresentar como é que vai ser o curso, os recursos que vocês irão utilizar, tá certo? E a gente vai ter depois uma pequena palestra técnica sobre o assunto segurança de processo e a relação dele com a pós-graduação, tá certo? Bom, meu nome é Rubem Ed, eu sou responsável pela área de formação e capacitação da RSE e por tabela, então, sou responsável pela administração dos cursos de pós-graduação aqui na RSE e eu vou dar início a essa aula inaugural. Bom, eu vou apresentar rapidamente o pessoal da equipe da RSE que está aqui com a gente nesse momento, fazer uma rápida apresentação da FAJAR e da Faculdade de Jardins, né, qual é a nossa relação com a Faculdade de Jardins, ou FAJAR, falar um pouquinho do Manual do Aluno, que vocês vão estar recebendo em seguida, que traz as orientações para usar os recursos do curso. A gente vai ter uma palestra técnica e, aqui está errado, mas eu espero encerrar às 20 horas, a gente encerrar essa apresentação, tá certo? Bom, então eu já me apresentei, eu sou o Rubem Ed. Qualquer problema que vocês tiverem em relação ao curso, qualquer sugestão, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. Tá certo? A gente nessa turma, como a gente faz normalmente nas turmas, a gente vai criar um grupo de WhatsApp com os números que vocês forneceram, né, que é um canal de comunicação rápida, através dos nossos e-mails, né, falar um pouquinho sobre isso. Então, qualquer coisa que vocês tenham, que precisam ser encaminhados para solucionar algum problema, vocês podem me procurar diretamente. Tá? A gente tem da nossa área financeira, a gente tem a Tâmara Santana, né? Alguns já devem ter interagido com ela, então toda vez que vocês tiverem alguma questão sobre pagamento, boleto, nota fiscal, os comprovantes, vocês também vão poder falar com a Tâmara. Tá? Para a gente viabilizar essa turma, a gente precisa de um cara de TI, né? A gente está fazendo esse webinar, e aí eu queria apresentar a vocês o Cleiton, lá para a câmera. O Cleiton é quem resolve arranja todas as soluções que a gente precisa para viabilizar esse curso. Então, se vocês tiverem problema com o Moodle, com o Zoom, com a Eventials, né, são coisas que a gente vai esclarecer em seguida, vocês podem procurar o Cleiton. O e-mail dele é fácil, é ti@rcem.com.br. Tá certo? Estou fazendo seus problemas e maiores dúvidas que tiver ao redor do curso. Obrigado, Pedro. A gente tem aqui também a Carol. A Carol trabalha com a gente, ela vai estar fazendo o curso com a gente e vai estar acompanhando a turma. Tá? Ela vai ser uma espécie de tutora, vai ajudar vocês a interagirem, a criar interação aqui junto com o professor. Tá certo? Através do chat, né? Às vezes verbalizando o que está saindo ali, chamando a atenção do professor, né? Ajudar na dinâmica do curso, tá certo? A gente tem aqui também um dos professores do curso, que é o Oswaldo Andrade. Olá, pessoal, daqui a pouco a gente conversa mais. É ele quem vai fazer a palestra, tá? A gente também tem o coordenador acadêmico, que é o fundador da RSE, que é o Américo Diniz. Tá? Ele no momento está com um pequeno problema de saúde, né? Ele além de ser o fundador, né? O idealizador dessa empresa toda, também é um grande produtor de pedras nos rins, né? Então, ele tomou um gancho do médico e o médico proibiu dele participar. Hoje ele tem que fazer repouso, porque em breve ele tem que fazer já uma cirurgia que estava programada. Então, infelizmente, ele não vai estar aqui com a gente essa noite, tá certo?
mas no primeiro módulo ele vai estar aqui a todo vapor. Tá? Bom, então a gente tem outros integrantes, mas os que vocês vão mais interagir, né, somos nós que colocamos aqui no ar a aula, tá certo? Bom, falar um pouquinho da RSE. A RSE é uma empresa de consultoria em gestão de risco. Tá? Então, segurança de processo é uma disciplina que a gente domina. A gente tem vários consultores, alguns deles são professores desse curso de pós-graduação, tá? Que trabalham junto com a gente, né? Seja no gerenciamento de risco empresarial ou operacional, né? A gente tem também uma área de inovação e tecnologia. A gente procura produzir ferramentas que venham ser úteis aos usuários, né? Por exemplo, a gente tem um programa de gerenciamento de mudanças, né? Que foi um dos primeiros lançamentos. Outro foi um aplicativo, que é um glossário de segurança de processo. Vocês encontram esse glossário tanto na loja da Apple como do Android. Tá? A área de formação e capacitação, onde está ligada a esse curso de pós-graduação, a parte de legal compliance, coaching, sustentabilidade. Então, são várias áreas de negócios dentro da RSE, mas quando a gente está executando esse curso de pós-graduação, a gente não é empresa de consultoria, nós somos um polo de ensino da Faculdade Jardins. Tá certo? Então, a Faculdade de Jardins, para a gente poder viabilizar um curso de pós-graduação lato sensu, ele precisa ser respaldado por uma instituição de ensino superior. Então, nós temos um acordo com a Faculdade de Jardins, os donos da Faculdade de Jardins fazem parte da relação do Américo, né, de amigos e colegas, e eles, em 2015, tiveram a ideia de criar um curso de pós-graduação em segurança de processo. Né? Então, eles conversaram, construíram junto uma ementa, e a Faculdade de Jardins é a instituição responsável pelo cadastro deste curso de pós-graduação no MEC. Tá? Então, o certificado que vocês terão, ou seja de extensão, seja de pós-graduação lato sensu, né, de especialização lato sensu em gerenciamento de segurança de processo, quem vai emitir é a Faculdade de Jardins. Tá? Ok, obrigado, Cleiton. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Faculdade de Jardins, né, esse é o endereço deles. Claro, esse curso ele é realizado aqui em Salvador. O coordenador acadêmico é o Américo Diniz desse curso, ele também é professor da Faculdade de Jardins. Eles também têm outros cursos na área de Direito, na área de gestão, né, cursos de MBA, na área de saúde, na área de engenharia, então, e vários cursos à distância, né? Tanto de graduação como pós-graduação. Tá? Vou falar um pouquinho aqui da Faculdade de Jardins. Né? Então, essa missão deles de prestar serviços de educação na área de ensino superior, né? Voltado para a necessidade da região. Tá? E desenvolver um ensino socioeducativo criativo, voltado para a interação com a extensão e a iniciação à pesquisa, valorizando, acima de tudo, a qualificação dos seres humanos. Né? Então, uma coisa que a gente aprende na vida profissional, né? O Oswaldo depois vai poder falar um pouquinho disso, né? Mas nesses 30 a 40 anos de experiência que a gente tem, uma coisa que a gente nunca deixa de fazer ao longo do tempo é estudar. Né? As habilidades que a gente adquire em 5 anos, a maior parte torna-se obsoleta e você precisa adquirir novas habilidades. Né? Então, estar estudando constantemente é uma necessidade. Tá? Bom, essa é a área de atuação, né, da Faculdade de Jardins. Então, aqui na Bahia nós somos o polo de ensino, né, mas ela tem atuação em vários lugares do Brasil, principalmente com os cursos EAD. Tá?
Bom, aqui eu mostro aqui a mantenedora, né, da Faculdade Jardins, e é onde está inscrito, onde está cadastrado esse curso de pós-graduação, né? A Faculdade Jardins é a responsável pelo cadastro, Américo Diniz é o professor responsável, é o coordenador acadêmico, né? E a gente tem aqui o credenciamento, que são essas portarias do MEC, né? Tanto do presencial como do EAD, tá? Bom, eu vou tirar um pouquinho aqui a apresentação, Cleiton, para mostrar o manual do aluno. A gente vai entrar aqui num arquivo que vocês vão receber brevemente. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho como... Aqui, o passador, né? Tá. A setinha de passo a passo. Bom, então o que vocês vão encontrar nesse manual, né? Os contatos da equipe da RSE Consultoria, uma parte financeira, mas eu vou depois focar principalmente nesses tutoriais. São coisas simples, tá certo? Mas é onde vocês vão buscar as apresentações, o material do curso, né? A gente já informou vocês, mas não custa repetir, todas as nossas aulas são gravadas, tá? E depois elas são disponibilizadas em uma plataforma que é a plataforma Eventials, que é vocês vão poder fazer o streaming desses vídeos, tá? Eu vou falar depois um pouquinho como é que vai funcionar. Tá? Rapidamente, então aqui eu já tinha falado, coordenador acadêmico, administrativo, a área financeira, né? E o suporte técnico na área de TI, tá? Bom, parte financeira, depois a gente vê. Vou falar do Moodle. O que é o Moodle? O Moodle é uma plataforma de ensino, tá certo? Vocês acessam ela através do nosso site, né? O www.wr100.com.br/Moodle, tá? Ela é onde o curso vai estar sendo distribuído, tá certo? Então, a gente vai aparecer lá um curso como aqui, né? Vão aparecer aqui, né, curso aqui de especialização, pós-graduação, e vai aparecer dessa turma especificamente, que é o curso de pós-graduação em segurança de processo 2018-2020, tá? A gente vai começar a cadastrar vocês a partir da próxima semana nessas plataformas, tá? E vocês vão receber um e-mail direto dela, informando o acesso de vocês. O login de vocês vai ser o CPF de vocês. Agora, quem tiver zero à esquerda, esqueça o zero à esquerda, tá? E a senha inicial vai ser essa aqui, hashtag pós-RSE5, tá? E a plataforma vai exigir que vocês façam a alteração da sua senha, tá? Então, nessa plataforma vocês vão poder ter acesso às apresentações, material de referência, às avaliações que vão ser feitas em cada módulo, também vão estar disponibilizadas aí, tá certo? Algumas delas vocês vão responder, inclusive, na própria plataforma, tá certo? Não é, Cleiton? Bom, isso aqui a gente também vai ter um e-mail da turma, né? Que a gente tem aqui vários e-mails na RSE, né? E a gente recebe por dia toneladas de mensagens, né? Das mais diversas fontes e com interesses, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa específica,
seja para enviar os trabalhos, seja para fazer algum questionamento, o melhor contato vai ser através desse e-mail, tá certo? Porque aí a gente enxerga ele direitinho e sabe que alguém está precisando de alguma coisa, né? Pode ser um atestado de matrícula, pode ser um atestado de frequência, seja o que for, né? Vocês podem solicitar através deste e-mail ou até mesmo através do WhatsApp, do grupo de WhatsApp dessa turma, tá? Então, o Moodle é isso, ele é bem simples, tá? Eu acho que o pessoal que está na graduação, que está fazendo esse curso como extensão, deve conhecer essa plataforma, tá? Não é muito diferente do que se usa nas universidades, tá? Talvez não seja tão elaborado, mas o princípio é o mesmo, tá? Eu vou falar aqui da plataforma Eventials, tá? A gente vai ter aulas, né? Conforme está no calendário, a gente vai ter uma vez por mês, numa semana, né? Na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite e no sábado o dia todo, tá? 16 horas de aula. Tá? Antes das aulas, vocês vão acessar no Moodle um material de leitura, tanto a apresentação das aulas, como sugestões de leituras feitas pelo professor, tá certo? Então, isso aí compõe mais uma carga horária de em torno de 4 horas para vocês. E cada módulo tem uma avaliação, às vezes alguns módulos têm 2 avaliações, que compõem outras 4 horas, que fecham a carga horária total de 24 horas. Tá? Por falar nisso, um dos livros que vão ser usados, né, é esse livro aqui, Diretrizes para a Segurança de Processo Baseada em Risco. Tá? Todo o curso ele está baseado nisso aqui. Esse curso aqui traz exatamente um modelo de sistema de gestão de segurança de processo baseado em risco, é o RBPS. Tá? Ele foi traduzido aqui para o português e vocês encontram esse livro na Interciência, tá? Na editora Interciência. Vocês pedem através do site mesmo, chega rapidinho. Tá certo? Esse é um livro essencial, né? Porque boa parte do assunto a gente vai falar é sobre isso aqui, tá certo? E alguns trabalhos que alguns professores passam normalmente vai precisar consultar esse livro aqui, tá certo? Então, para quem quer ser um especialista em segurança de processo, esse aqui é um livro de cabeceira, tá? Não é o único livro do CCPS, tá certo? Para cada elemento que esse livro fala, existe um guideline específico do CCPS que aprofunda aquele assunto. Tá? Mas esse aqui é o básico. Um segundo livro, então esse aqui eu diria que ele é essencial para a gente ter em casa e acompanhar o curso. E um outro que é uma recomendação, que é um livro também editado pela Interciência, que é O que Houve de Errado, do Trevor Kletz. Tá? Ele é um engenheiro que trabalhou numa grande empresa de petróleo, né, na ICI, e ele teve uma missão num determinado momento da vida dele, que foi exatamente fazer um levantamento do de todos os eventos catastróficos que haviam ocorrido na empresa. Né? Então, aí vem o título, O que houve de errado, né? A análise dele dos grandes acidentes que aconteceram pelo mundo. Pode parecer que não, mas a gente aprende muito através desses relatos. Né? Então é sempre interessante porque quando vai a fundo na análise das causas, as causas estão sempre relacionadas a alguns dos elementos do sistema de gestão. Tá certo? Bom, então, como eu estava falando, a gente vai ter as aulas gravadas nesses dias, são 16 horas, vão dar mais ou menos 16 horas de vídeo, vão estar distribuídos em 8 vídeos. Tá? A gente sempre tem, a cada 2 horas, a gente tem um intervalo na aula de uns 15 a 20 minutos, no máximo, tá certo? Então, vocês vão ter, quem não puder assistir a aula ao vivo,
vai poder assistir a gravação na Eventus. A gente vai cadastrar vocês vão receber um e-mail dessa plataforma. A sugestão é que quando vocês receberem um e-mail, vocês entrem lá e criem a sua senha, o seu usuário naquela plataforma, que vai facilitar muito o acesso de vocês. Tá certo? Mas se vocês tiverem algum problema de acesso, me manda um zap, eu reinicio lá o login, o link de vocês e vocês recebem novamente o link. Mas o mais fácil é você usar o navegador, botar a sua senha, gravar a senha e você está com acesso sempre livre para a plataforma. Tá certo? Esse é o endereço. A gente vai colocar os vídeos lá, inclusive o vídeo dessa aula inaugural. Tá? Aí o tutorial mostra aqui como... Bom, outro eu acho que eu nem preciso falar, porque quem está assistindo já instalou o Zoom ou já está usando, né? É a mesma coisa, vocês vão sempre receber o link por e-mail e dentro do grupo de WhatsApp. Vocês podem assistir a aula pelo computador, pelo tablet, pelo celular, né? Voltando do trabalho para casa, né? Então, facilita bastante esse aplicativo assistir as aulas em qualquer lugar, tá certo? Precisa ter uma conexão boa, né? Quer dizer, No caso, perguntaram por quanto tempo as aulas ficam gravadas, ficam disponíveis. Olha, como regra geral, a gente mantém as aulas gravadas lá até o início do próximo módulo, né? Mas, de fato, a gente não consegue fazer isso porque assim, a gente às vezes tem alunos que têm um esquema de trabalho um pouco diferente. A gente tem muitos alunos que trabalham embarcado. Então, às vezes o cara passa 2 semanas embarcado e volta, e ele não dá tempo. Então, na verdade, na prática, as aulas vão ficando lá, não tem bem um tempo definido, né? Porque sempre tem alguém assistindo algum vídeo. É bom lembrar que parte da presença de vocês, para quem não assiste a aula ao vivo, que a gente controla a presença de vocês através do Zoom, eu também controlo através dos filmes que vocês viram no evento. Então, eu sei se vocês botaram para rodar. Eu não posso garantir que vocês estavam na frente do monitor, mas eu sei quanto rodou de cada vídeo, de cada módulo. Certo? Então, a presença de vocês é computada dessa forma. A presença ao vivo e a presença assistindo aos vídeos. Tá? Então, mas quanto a isso, não se preocupe, não tem problema. É uma plataforma de streaming, vocês só não vão conseguir fazer o download para manter a gravação offline. Vocês vão sempre ter uma conexão para assistir aos vídeos. E se ocorrer alguma coisa, pode entrar em contato com a gente que a gente libera. Não tem problema nenhum, tá certo? Mais alguma pergunta, Cleiton? Não. Bom, do Zoom, só uma coisinha, a mesma coisa da Eventus. O ideal é que vocês criem o seu login, o login é gratuito, né? Para facilitar o acesso de vocês, tá certo? Bom, a gente tem algumas regras de participação do Zoom. Essa turma aqui, a gente vai ter muito mais alunos à distância do que presencial. Tá? E vocês devem estar notando que o som, a imagem chegam para vocês de forma diferente. Existe sempre um pequeno delay, que normalmente é menos do que 1 segundo. Tá? Mas quando a gente está falando muito rápido, menos de 1 segundo é um tempão. Então a gente tem que ter calma na hora que a gente vai usar o microfone, né? Vocês, de uma maneira geral, vocês vão usar o chat para perguntas rápidas, comentários rápidos, né? Mas se a pergunta ou comentário for muito longo, vocês levantam a mão e vocês abrem o microfone e falam diretamente com o professor, com o pessoal que vai estar aqui na sala de aula, tá certo? Então aí tem que ter um pouquinho de paciência, né?
para esperar ouvir direitinho antes de sair falando, para dar uma cadência, para não haver esse choque, né, de interrupções. Tá? Então, aqui tem umas orientações para usar o sistema, para a gente não travar muito a aula por conta disso. Tá? Eu ia falar da conexão, tem que ter uma conexão de no mínimo 2 mega, né, Cleiton, de upload. 1 mega é o suficiente, mas para quem às vezes quer falar ou quer compartilhar algum material que tem, que também é possível através, como eu estou fazendo aqui, através do meu computador, né, estou compartilhando a apresentação com vocês, o Zoom permite que vocês também façam, compartilhem essas coisas. Então, aí nesse caso, você tem que ter uma conexão que tenha um upload de pelo menos 1 a 2 mega, né? Que nos contratos aí das telefônicas significa ter uma conexão de pelo menos 10 a 20 mega de download, né? Já que a velocidade de upload tem que ser no mínimo 10% da velocidade de download. Tá? Exatamente para não ficar a coisa muito lenta e cortada. Tá certo? Bom, isso aqui é mais para quem está aqui, as informações adicionais. Tá? Então, esse material aqui, ele vai estar tanto disponível com o Moodle, mas em seguida a gente vai mandar por e-mail para vocês, tá certo? Eu vou, nessa organização toda, a gente vai fazer o cadastro de vocês nessas plataformas a partir da semana que vem, e a gente vai criar esse grupo de WhatsApp, usando os telefones que vocês informaram. Tá? Se alguém, eu vou fazer isso no automático, se alguém tiver alguma coisa contra de não poder participar, ou porque, sei lá, o telefone é da empresa, não pode usar, tem alguma restrição, por favor, me avisa que aí eu não insiro, ou vocês me fornecem um outro número para participar do grupo. Muita gente enviou o número já, só notificado. Ao longo da semana eu vou criar com o nosso do WhatsApp. Tá bom. Beleza. Tá? Bom, eu acho que a gente está no horário, né? A gente vai começar a palestra. Ainda está 7 minutos adiantados. Tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, né? Uma pergunta que não pode calar agora, né? Manifeste-se agora, rapidamente. Tá? Ou então depois manda para a gente, liga para a gente aqui. Tá? Esse e-mail que eu falei ali da turma 5, a gente ainda não está pronto, né, Cleiton? Ah, tá? Já está funcionando. Então, pode mandar por e-mail ou ligar diretamente para a gente. Tá certo? Coloquei no chat, pessoal. Tá também. Tá. É bom colocar um número. Você já colocou um número aqui da RSE do WhatsApp? Então, bom, para a gente concluir essa aula inaugural, a gente sempre faz uma palestra técnica aqui, certo? Para falar um pouquinho de segurança de processo, né? Para colocar uma pimentinha nesse negócio. E a gente hoje trouxe um dos professores, ele vai dar aula para vocês no módulo da parte de engenharia e depois na parte de contratadas, tá? Que é o Oswaldo Andrade. Ele é engenheiro mecânico, foi meu colega recentemente, né, alguns anos atrás. A gente trabalhou junto na Copene, Braskem. Tá? Depois disso, ele foi trabalhar na DNV, né? E aí andou pelo Brasil todo, fazendo análise de risco, dando aulas, e por aí vai. Tá certo? E hoje ele está aqui na RSE, ele vai falar um pouquinho sobre segurança de processo, né? E o que isso remete aqui à nossa pós-graduação. Tá bom? Obrigado. Eu estou com um cafezinho ali também, e tem aqui tem
Tem água, tem café e ainda tem um reloginho ali que fica no automático. Prazer estar aqui. É importante a gente ver mais uma turma se formar. E é um prazer muito grande poder compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, com vivência. Meu nome todo é Oswaldo Andrade Souza. Portanto, se quiserem ganhar uma Mega Sena, Oswaldo Souza. Para quem gosta de ler, eu uso de Andrade e dessa forma a gente sempre. Trabalhei muito tempo com o Rubens, trabalhei com o Américo e gosto muito do ambiente que a gente tem aqui na RSE, porque é um ambiente em que, para uma pessoa que está num tempo bom de carreira, como o meu, eu vejo a novidade, o que está acontecendo. Eu vejo poder falar com vocês e viajar menos, eu já viajei tanto, e a namorada vez em quando quer que eu fique por perto. Afinal de contas, é importante saber que processo, por causa do risco de segurança do processo. Eu me falou como opcional o livro O que houve de errado. Na verdade, eu conheci o Trevor Class, pude apertar a mão lá do Magrinho. Ele é engenheiro da RSE, da ICI, inglesa. Começou a levantar o que é que tem. Quais são as topadas que os outros tomam e que eu possa aprender com elas, para que eu não tome as mesmas topadas. Esse livro, na verdade, ele escreveu vários. Um desses é O que houve de errado, o outro, Lições aprendidas, o que ainda está acontecendo de errado. São livros em que tem assim, por exemplo, eu conheço várias áreas, mas de uma hora para outra eu tive que ir para a mineração, porque eu ia dar consultoria a uma empresa de mineração. Que tipo de problema acontece numa mineradora? Porque eu era uma pessoa especialista em termodinâmica. Nesse livro, eu tenho lá um capítulo que diz como fazer murchar um tanque. A gente aprende como operar com o tanque, como operar com a bomba. Mas, de que forma elegante eu tenho para murchar um tanque? Tá certo? Então, uma das coisas que eu fiz no polo de Camaçari foi reunir a direção toda e dizer, vamos procurar uma forma elegante de explodir o polo ou fazer com que ele fique 2 semanas, 2 meses sem operar. As pessoas olharam para mim como se eu fosse um terrorista. Eu disse, calma, eu quero saber o que existe para que eu tome providência para que não ocorra. Aí botei uns carrinhos para andar. E fiz equipe entre os líderes, diretores, donos de empresa, botei uns carrinhos. Aqueles carrinhos eram meus indicadores. Quando a primeira equipe disse que uma chaminé ia cair em cima da outra, que ia para consertar, levar 38 dias, eu peguei o carrinho e disse, opa, esse carrinho andou aqui 38 casos. As outras equipes que estavam reticentes começaram a querer botar os seus carrinhos para correr, porque eu fiz um sistema de gestão em que eu criei um desafio, criei uma regra, botei um indicador, treinei as pessoas e deixei eles fazerem. Aquilo era automático e eu fui monitorando o processo. Eles levantaram várias coisas e um dos itens mais sérios era incêndio de porão de cabas. E eles chegaram para mim e disseram, Oswaldo, tu está encalacrado. Eu disse, eu sou só um professor aqui. Vocês é que são donos das empresas. Ou seja, eles estavam me olhando como se eu fosse o responsável pela segurança. Eu disse, não, o dono da empresa é vocês. Aí é outro ponto-chave. Quem é o dono do EPI? A gente está acostumado com segurança do trabalho e dizer o dono do EPI é a pessoa da segurança. Não, eu nunca vi isso. Eu cheguei, quando eu fui a pessoa de segurança, eu disse, doutora, a senhora é dona do compressor, é dona do ruído. Se a senhora ainda for incompetente para resolver o problema do ruído, por mais um ano, eu arranjo EPI para a senhora. Mas ela, que era gerente, é que era competente ou incompetente para resolver o problema. Então, aí ela chegou para mim e disse, eu ainda sou incompetente. Porque a norma brasileira diz, primeiro veja
eliminar o risco, depois vejo as medidas administrativas, até que chega no EPI. Eu não tenho que assumir para a área de segurança isso. É a mesma coisa de segurança de processo. Segurança de processo, no início, arranhava o ouvido, falava em RASOP, falava em FIME, outras coisas assim. Nós precisamos entender, e muitas vezes até para pedir. Alguns de nós já teve experiência em fazer alguns estudos e não teve em outros. Algumas vezes eu recebo uma solicitação para que eu faça um estudo. Então, nós vamos conversar hoje aqui uma introdução desse processo. Fazendo isso, vamos botar aqui. Essa apresentação eu estou fazendo hoje, normalmente faz parte do que a Américo faz. Eu e a Américo, a gente de vez em quando troca umas figurinhas, e é importante isso. Ele é engenheiro eletricista, eu engenheiro mecânico, e a gente vê como é importante ter uma salada de engenharia em cada estudo que a gente vai fazer. E não só de engenharia. Aqui eu botei uns 35 anos de experiência num slide. Então, como é que eu boto? O que é importante? Eu sou consultor sênior. Eu estou nesse curso aqui. É importante. Eu sou professor da Unijorge, que é a universidade, e nas aulas de graduação. E é ótimo ver que a aula de graduação hoje já tem alguns assuntos que na minha época não tinha. Eu falando em análise de risco, eu falando em confiabilidade, e numa graduação de engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia civil e outras. Bom, eu dou ainda aula na UFLA e na pós-graduação. Passei um tempo, 7 anos, como consultor da DNV, empresa norueguesa. Dei aula em vários lugares. E tive o prazer, eu estou vendo que aqui tem algumas pessoas da Petrobras, de participar de um dos primeiros RASOPs que nós fizemos do pré-sal. Um momento assim histórico, emocionante, porque, queira ou não queira, tem a experiência que você tem, na hora que você começa uma coisa nova e que você vê a importância. Eu faço isso, não tem jeito. Estavam ali um grupo dizendo, estamos fazendo primeiro, um dos primeiros RASOPs do pré-sal. Então, essas coisas são importantes. Tive trabalho técnico apresentado aqui no Brasil, na Inglaterra, na Argentina, porque é importante a gente poder se expor. Antigamente não tinha esse livro em português. Nós tínhamos que comprar fora, com dificuldade. Né? Hoje temos. E é importante que o que um percebe passe para o outro. Vocês vão criar um network entre vocês. É fundamental, porque num curso como esse, uma coisa é o aprendizado, o outro é o como aprender, o outro é o network que a gente faz entre os alunos e entre os instrutores. Eu sempre coloco que vocês têm aqui 6 meses de garantia para tirar dúvida comigo, na minha parte, que é o seguinte, olha, depois que terminar o curso, tem 6 meses para tirar dúvida. Esses 6 meses podem ser renovados, por quantos 6 meses vocês quiserem, você entendeu? Até hoje eu recebo gente, consulta, o cara está lá no Acre, uma aluna, dizendo, professor, como é que foi mesmo aquilo? E a gente está trocando figurinha, eu aprendo com a dúvida dela e ela também comigo. Esse network que vocês vão fazer aqui é uma coisa assim, eu vejo pelas outras 4 turmas, como as pessoas se aproximaram, como as pessoas passaram a se conhecer e a vivência de um passa. Se soma isso a vivência dos professores. Mas é fundamental a vivência entre vocês também. Escrever, publicar. Nós vamos sempre incentivar vocês a isso. Eu participei com um inglês difícil, em 91 o inglês era difícil. Eu participei de um capítulo de livro. A internet começando. E a gente usando. Porque uma das coisas que a gente faz aqui é procurar estar up to date. A gente precisa estar atualizado.
Vocês vão ver que eu adoro esses aplicativos, tudo para o celular, para o tablet, essas coisas. Faz parte da regra do jogo, de vez em quando, está colocando sobre isso também. Vivenciamos muito e essas coisas a gente procura passar, não só eu, os outros professores. Vocês vão encontrar entre os professores aqui bagagem de centenas de anos de experiência. É um negócio complicado, porque a gente é nuvem, a gente adquire água. Se a gente não chover, é raios e trovoada. Se a gente chover, nós estamos irrigando os outros. E a intenção é de irrigar todos. Hoje em dia eu já quero mais. Eu já quero que vocês sejam nuvem, eu quero ser vento. Eu vou soprar vocês e vocês vão pelo Brasil e pelo mundo afora e levando esse conhecimento. Isso é o que nós todos aqui da RSE desejamos que aconteça. Não é só conhecimento para vocês, é conhecimento para vocês que contaminem o mundo todo. Este é um processo muito rico que ainda tem pendência de conhecimento nas organizações. Mesmo organizações grandes, que já têm um processo implantado, há muito que ser feito. E é isso que acontece. O mundo mudou. As exigências agora são outras. As exigências são tão grandes. A sociedade tem horas que fica... é global. Uma coisa acontece num lugar e a exigência cai em cima. A sociedade quer tolerância zero para alguns itens. Eu me lembro de uma grande empresa internacional, quando teve um acidente, aquela empresa disse: você pode ter agora acidente da nossa organização com qualquer produto, menos com aquele. Porque aquele produto, o jornalista já sabe o que é. Aquele produto se repete, ele é muito. Então, tem o lado público e o lado da comunicação social, o lado da visão de negócio sendo afetado por isso. Requisitos regulatórios muito fortes. Quase todos os estados brasileiros hoje já com análise de risco e gestão de risco sendo implantado. Vulnerabilidade crescente à TI. Algumas empresas eu posso operar o reator de minha casa pelo celular. Meu filho chega, pega as coisas do meu computador e leva lá. Eu pego o celular e apresento minha aula pelo celular, ou eu vejo se a planta está boa ou não por ali. Como é que eu controlo para que ninguém faça uma bobagem se pegar um celular indevido? Como é que eu vou trabalhar com confiabilidade nisso? E as contratadas? Como é que eu cuido de tudo? Então, o ponto-chave é esse. É muita coisa para eu comprar. Então, eu tive um professor que ele era um espetáculo. A gente ficava admirado, mas ele era demais, ele tinha muita coisa para fazer. E ele contou para a gente como é que ele se organizava. Ele teve um professor que trabalhava na ONU, trabalhava em 16 países, dava aula, fazia doutorado, trabalhava no doutorado lá da USP e outras coisas. E ele dizendo: olha, pegue suas coisas que estão arrumadas em volta de você e bote uma fila. E vai trabalhando em uma por outra. A organização do tempo é uma coisa que vocês vão ter que fazer. Nós vamos passar um bocado de material rico. E vocês vão ter que ver o que é que eu vou fazendo. A gestão do tempo, o aprendizado, eu diria não o aprendizado do zero, a evolução de vocês na gestão do tempo vai ser testada nesse curso e é importante. Porque quanto mais for vocês chegarem para a aula já com alguma coisa estruturada, mais rica será a aula. Então, terminou a aula. Quanto mais as dúvidas se aflorarem rapidamente, melhor. Utilizem as informações da gente. Exijam da gente. Nós temos informações. Então, vejam. Nós temos uma estrutura na RSE. É uma empresa pequena e uma empresa enorme.
Depende da demanda que acontece. Nós somos pessoas experientes com um bocado de gente nova. Então, é uma empresa com os dois extremos. Tem uma criatividade de um lado e tem um pessoal já com grande experiência. E isso está dando uma química que nos agrada muito. Bom, existem os grandes acidentes. Nós não queremos nada com eles. E existe como é que eu vou mitigar, como é que eu vou trabalhar com isso. A primeira preocupação que eu coloco para vocês é: arrume a casa. Na casa de vocês, tem produto perigoso? Eu vou ver aqui, começar com um dos alunos que está aqui presencial. Tem produto perigoso na sua casa? Tem. Opa! Eu mapeei um produto perigoso. É inflamável? É inflamável. Opa! Eu já estou vendo que vocês também de lá podem dizer que é perigoso. Vocês têm fogão, essas coisas. Se eu for trabalhar montando um estendedor de roupa na casa de vocês e pegar fogo no fogão, eu tenho uma rota só para sair, que é através do fogo, ou tenho uma segunda? Não vou esperar a resposta. Eu só estou colocando hoje a dúvida. Ou seja, na minha casa, eu tenho que fazer gestão de produto, eu tenho que fazer plano de evasão, eu tenho uma série de coisas que é o mesmo que eu vou fazer na empresa. Então, nós vamos dar exemplos simples do dia a dia, porque nós sabemos que temos gente aqui de várias áreas. Então, tem pessoas da área química, petroquímica, tem pessoas da área de produto acabado, tem pessoas da área de metalurgia, não importa. Eu estou querendo saber como é que você cuida da sua bicicleta. Na casa tem um aquecedor. Esse aquecedor é água quente, fria, alguns têm. Aquele aquecedor precisa fazer manutenção? A cada 100 anos, 50 anos, ou é anual? Quando vender, no manual da casa, a casa não vem com manual, não? Então, nossa casa tem horas que não vem com manual, mas tem produtos químicos perigosos, tem essas coisas. E nós vamos falar de coisas complexas de forma simples. Porque o difícil é mudar a minha cabeça. Eu hoje vivo vigiado. Eu dou tanta aula que eu já formei, já colaborei na formação de mais de 1.000 engenheiros de segurança. Qualquer lugar que eu ando no Brasil, se eu fizer uma coisa errada, tem alguém dizendo: mas professor, o senhor... Ok, vocês vão ser o professor, o senhor. Quando vocês chegarem na empresa de vocês, estiverem implantando isso, andem na pedra, no lugar certo. Porque a turma vai exigir mais da gente que dos outros. Mas a gente vai estar mais seguro para atender a isso. Eu tenho que estabelecer competências, práticas, sistemas. Eu tenho que fazer com que o programa rode. E o programa não pode ser meu. O programa é da organização, independente de qualquer coisa. Tem que ter foco, né? Baixa frequência, alta consequência. Tem horas que as pessoas ficam preocupadas com o que está acontecendo todo dia. Tem outros que estão preocupados com aquilo que pode matar pessoas. Qual é o equilíbrio? Então, nós vamos quantificar isso, ou qualificar isso, para fazer um julgamento adequado. Algumas coisas vêm de uma forma natural. Por exemplo, uma torre de resfriamento. A torre de resfriamento é um equipamento até bonito. Do meu ponto de vista, é uma lixeira. Uma torre de resfriamento é algo que joga calor para fora. Quanto maior a torre de resfriamento, menor a engenharia. Porque se a engenharia for muito boa, não tem torre de resfriamento e toda a energia é reusada no processo. Quanto maior a torre de resfriamento, menor a engenharia.
Então, ali é um lugar porque eu perco água, perco produto e perco energia. E fico fazendo nuvem, aquecendo o mundo. Não só isso. Qualquer trocador meu que fure pode jogar produto lá. E o povo diz, todo de resfriamento é água, não pega fogo. Todo ano pega fogo, um ano no Brasil. Então, tem coisas que a gente... Será que na minha torre de resfriamento a parte elétrica é adequada para ter combustível? Será que pode ter um combustível lá? Será que eu tenho um trocador de calor que pode furar e jogar lá e arranjar uma faísca já naquele ventilador lá em cima? Ou não? Então, parte do que nós vamos falar aqui é o que houve de errado. De que forma as coisas dão errado? De que forma um trocador dá errado, uma bomba dá errado? Eu vou ficar esperto, porque nossos projetos vão evitar isso. Evitar isso naquilo que tiver uma frequência razoável, ou que tiver... Então, nós vamos equilibrar frequência com consequência. Bom, vocês não vão se formar nunca. Eu não vou me formar nunca. Eu falo isso para você assim. Ela acabou de se formar. Aí chega aqui, o professor diz, você não vai se formar nunca. Ela diz, já me formei. Essa informação sua tá... É porque eu estou usando formar aqui como completar a formação. Todo dia tem coisa nova. Eu estou com 64 anos. É tanta coisa que eu tenho que controlar. Instagram, WhatsApp. Vive com isso. Milhares de pessoas ali dentro e eu administrando aquelas coisas e surge coisa nova. E inovação em tecnologia. E produto alumínio transparente, que para mim era Star Trek. Agora está aí. Campo de força. Surgiu agora. O povo está fazendo campo de força e fazendo contenção. Imagine alumínio transparente e eu faço uma torre de destilação, toda transparente, e eu vejo que alguns daqueles válvulas estão entupidas. Aí eu pego um laser e desentupo. E segue o processo. Se o trocador de calor entupir, esse é o futuro. O futuro, 5, 10 anos. Já tenho os celulares nossos da próxima geração já vai ser com alumínio transparente. Eu já tenho um barco, eu já tenho um carro sendo feito com isso. E isso para mim era Star Trek. Era nave espacial. E agora é realidade. Então, existe uma tubulação que eu, dependendo do diferencial de energia que eu boto nela, ela muda o diâmetro para mais ou para menos. Porque eu posso querer regular isso nela. Isso é polímeros multiativo. Eu não me formo completamente, eu tenho que estar atualizado com o que está acontecendo. E uma das coisas mais fundamentais hoje é saber separar segurança patrimonial, segurança industrial, segurança do trabalho, segurança do processo. Eu tenho que entender essas coisas todas. Você levaria... Se eu quiser atingir 6 pessoas, será que com a escada eu atinjo a cabeça de 6 pessoas? Vocês imaginam? Eu quero ferir 6 pessoas de uma vez só. Para fazer um joguinho. É um jogo. Uma escada é muito difícil, né? Mas se você me der um bujão de gás, eu já consigo, não consigo? Então, no meu joguinho, não tem esses jogos aí que o povo anda atirando e tudo. Ok. Quando eu boto produto químico, quando eu boto energia, eu consigo. Essa é a diferença. Quando eu vou trabalhar em segurança do processo, é com energia, é com produto químico, é uma massa que vai vazar. E aí eu posso atingir 50 pessoas, 100 pessoas. E é esse o trabalho que nós temos, dizer, por que é que eu quero estocar tanta coisa?
Eu podia estocar um pouco menos. Eu podia, em vez de um cloro, usar um hipoclorito, que é mais estável. Então, nós vamos pensar isso e nós vamos ter um módulo aqui só falando em projeto. Nós temos um módulo aqui só para falar de contratado. Mas tudo começa com os valores. Não importa como vem. Os valores, aquilo que realmente decide. Os princípios, a missão. As pessoas muitas vezes dizem, minha empresa tem lá escrito os valores. A pergunta que faço para cada um é o seguinte. Na empresa de vocês tem lá escrito os valores, não tem? Qual o valor da empresa que você gosta mais? Quando eu perguntei gosta mais, complicou um pouco, não foi? Porque você vai ter que reler com calma. Não é só saber de cor. Essa pergunta eu estou falando mesmo. Ou seja, uma hora dessa, reveja uma política da empresa e vê se tem algum daqueles que você gosta mais. Com esse olhar, eu estou trazendo aquilo que é a política da organização para qual é aquele que é também seu. É também seu. É também de cada um. Porque nós estamos querendo mudar aqui é uma vivência interior. É um conceito. Os compromissos públicos e nós temos o sistema de gestão. Com esse sistema de gestão, nós vamos ter o padrão de sustentabilidade empresarial. O sistema de gestão que nós vamos usar é esse que está nesse livro. Imagine, eu tenho, por exemplo, aqui gestão de mudança. É um elemento. Eu tenho um outro que é esse. Eu tenho de contratadas. Eu tenho da força de trabalho. Ninguém gerencia o que não conhece. Então, se você não conhece, como é que você vai gerenciar? Eu primeiro preciso conhecer para eu poder gerenciar. Mas eu não vou conhecer se eu não tiver o compromisso. Se não as pessoas não tiverem compromisso, eu vou pegar uma planta que tem hidrogênio a 40 quilos, 100 graus, e vou analisar, fazer um RASOP, um PP, qualquer técnica, e vou dizer, não tem nada inflamável lá não, só hidrogênio. Mas o hidrogênio perde a produção. Então, tem que ter esse compromisso para ter o entendimento disso, para gerenciar. E como nós não somos perfeitos, precisamos ter a melhoria contínua. Nós precisamos de um sistema que rode. Nós precisamos de algo que garanta. Começa pelo indicador. Eu vou montar um indicador e eu vou, aos poucos, fazendo com que todo esse sistema vá ajudando. Eu não consigo tirar nenhum desses itens sem que o sistema todo venha ruir. Se eu tirar o último, não fizer a melhoria contínua, esse sistema vai envelhecer. Se eu tirar a gestão de mudança, ele vai mudar e fica desatualizado. Se eu não tiver procedimentos operacionais, lá vai. Então, nós vamos estudar cada um desses elementos. E, olhando um dos elementos, dentro do livro tem visão geral do elemento. Então, é importante, se vocês vão para uma aula, que antes vocês tenham uma visão geral do elemento. O que é contratadas para esse elemento? Eu vou dar uma olhada. Princípios fundamentais e características essenciais. Nós vamos passar isso com vocês aqui. Atividade de trabalho plausível. Se eu quiser implantar isso, quais são as atividades que eu devo fazer? O livro e nossas aulas vai trazer exemplos. Vai dizer assim, tentamos isso e deu errado. Exemplo de forma de melhoria da eficácia. Tentamos assim, não deu muito certo, fizemos desse outro jeito. Então, essa experiência nossa vai estar passando para vocês. Métrica do elemento. Quais são os indicadores? Fundamental, né? Porque eu trabalhava lá com uma brigada de incêndio e eu pedi para eles num relatório botar nos simulados quanto eles estavam gastando de água. Zangaram comigo, já está querendo controlar a água. Eu disse, não,
Eu só quero que no relatório tenha quanto usou de água no simulado. Não estou proibindo nada. Um ano depois, eles estavam gastando metade da água. Só o fato deles terem um número, e um grupo foi melhorando e o outro foi, sem que eu botasse no primeiro ano número nenhum, ao conhecer, eles foram se gerenciando, e no ano seguinte nós botamos em conjunto. Análise da gestão. Nossa gestão está boa? Quais são as referências? Esse processo de cada um dos elementos nós vamos ver aqui. E nós vamos ver que nem todos isso são iguais. É diferente. Nós temos coisas que podem matar. E temos coisas que podem sujar. O risco que é perigoso de um lado não é no outro. Quando eu dava consultoria para a área de mineração, eu tinha aquelas máquinas enormes, em que o piso da gabine é 7 metros de altura, em que o pneu não pegava no eixo. O cárter de óleo tinha 240 litros de óleo. Estou na petroquímica, outra coisa. Fiz vários sistemas simulados em plataforma de petróleo. Tive lá num barquinho daquele, as ondas enormes, e o nosso barquinho lá para a gente fazer o resgate de um boneco que a gente jogou de uma coisa, fazendo um simulado. Nós precisamos, nós queremos passar para vocês essa vivência. Como é que é? Porque é diferente. Tem gente que só tem uma experiência de um lado. Felizmente, nós tivemos experiência aqui em várias áreas. Eu tive a 700 metros lá na mina, eu participei em plataforma, é sorte. É também se arriscar um pouco. Eu toda hora quis mudar de lugar. Que bom que você também deu um giro aí no mundo, o seu ainda maior que o meu. Que legal. O que a gente está buscando aqui é cultura. O que nós vamos estar querendo passar para vocês é fortalecimento da cultura em gestão sistêmica e em segurança do processo. Uma das coisas fundamentais é manter os produtos dentro do tubo. Porque todo mundo diz, para que serve uma bomba? Qual é a função de uma bomba? Por favor. Bombear. Transportar. Função número 1. Função número 2, conter o produto dentro dela. Qual é a função da tubulação? E também conter. Qual é a função de um trocador de calor? Lá vai. Então, nós vamos sempre agora pensar, e se não fizer isso? Por que é que uma bomba ia vazar para fora? Aí a cabeça da gente começa a botar 3, 4 casos. Selo que quebra, que rompe, que isso e aquilo. E nós vamos incentivar vocês a trabalhar em conjunto. Consegue remoto em conjunto? Consegue. Nós fazemos aqui estudos reais, ou seja, em Goiás, e a liderança do estudo está aqui. E esse sistema está evitando que a gente viaje. Agora, eu preciso conversar com a pessoa da manutenção da operação. Então, como usar essa tecnologia no mundo de hoje? Essa é parte da experiência que a gente tem, que vai estar passando para vocês. Nós vamos ver isso na manutenção, na operação, no projeto, em todas as áreas. Ao desmontar, eu vou falar agora de um dos grandes insucessos meu. Uma caldeira que tinha completado a vida útil, era para desmontar, e me deram a responsabilidade, eu ainda novo, de desmontar aquela estrutura. E foi feita análise de risco, e com essa análise de risco nós desmontamos aquela estrutura que estava há 2 anos inoperante. E desmontou tudo sem nenhum acidente. Eu achei que tinha feito um bom trabalho. Até que no dia seguinte, os pássaros que moravam naquela estrutura foram para a subestação elétrica, levaram um pedacinho de fio, que a gente não limpou a área tão bem, e deu curto-circuito, e deu algumas paradas gerais num polo. E eu vi que eu não pensei nas análises de risco na parte biológica da história. E que eu devia ter pensado.
ali era casa de pássaro. Hora nenhuma a gente botou que isso, além de ser caldeira, é casa de pássaro hoje. Nós não tivemos essa casa. Então, essa vivência nós queremos passar para vocês. Olha, tem mais alguma coisa aqui. Tem um item que na nossa vivência a gente quer dar uma de Trevoclec também. E está passando e vendo até o que tem lá. Nós queremos identificar os perigos. Porque uma das coisas é o seguinte, se na época do perigo eu não enxergar, leão. Eu preciso enxergar, analisar o risco, implementar o plano. Essa é a minha gestão. Tem várias coisas que nós vamos fazer aqui, de projeto, de como fazer. Eu vou estar com o modo de projeto com vocês. E tem aí como gerenciar, o que é que funciona, como é que é mais prático. E vocês vão ter pessoas de várias organizações, pessoas oriundas de Dupont, de Dow, de Braskem, de pessoas que trabalham na área portuária. O grupo de professores é muito interessante. E muito rico. Isso é o que a gente tem de mais interessante. As diversas etapas do projeto, algumas a gente está pegando de empresas de referências reais e estamos trazendo para aqui. Tudo isso para dizer essa frase. O que importa não é o melhor sistema de gestão, e sim aquele sistema de gestão que é usado no dia a dia. Só sistema de gestão, tem pessoas que querem fazer o sistema de gestão perfeito. O perfeito é aquele que a gente usa. Como a norma perfeita é aquela que a gente segue. E nós vamos trabalhar essa disciplina operacional também com vocês. Outra coisa é a própria didática da transmissão. Vocês vão ter a oportunidade de ver várias pessoas experientes fazendo isso, que vai ajudar na didática que vocês vão utilizar para passar essas informações adiante. E por hoje, mantendo meu tempo aqui, antes do ponteirinho encontrar o outro, que é o que eu estava querendo, que afinal de contas meu indicador também eu tenho que cumprir, fiquem à vontade, desde agora, para fazer questionamento. O canal de comunicação sempre desses que Rubem passou, mas quero afirmar mais uma vez do prazer que é estar compartilhando com vocês esse momento. Rubem, te devolvendo a palavra. A mensagem que o Monique mandou já estava aqui, né? Ou foi agora? Não. Bom, pessoal, queria saber se vocês têm alguma questão a mais, alguma dúvida. Uma coisa que eu posso esclarecer sobre o curso, vocês vão ter, assim como o Oswaldo, os professores daqui, todos eles são profissionais, trabalham em indústria. Tá? E a gente tem um requisito que a gente tem que atender, que está numa das normas do Conselho Nacional de Educação, que é em relação ao corpo docente. Para a gente viabilizar esse curso, metade do corpo docente tem que ser formado por mestres e doutores. Né? A outra metade tem que ser por pessoas com pós-graduação lá no centro. Tá? Então, a gente atende a todos esses requisitos. Né? A gente tem 2 doutores na nossa pós-graduação, um deles vai dar aula com o Oswaldo, na parte de projeto. A outra é professora de metodologia de pesquisa, ela é doutora de engenharia química. Né? Eu vou até aproveitar e falar um pouquinho que no final do curso, para ter o certificado, né? Vocês vão precisar fazer um trabalho de conclusão de curso, TCC. Tem até uma resolução nova que não exige mais o TCC, mas fica a critério da faculdade essa exigência. A faculdade de Jardins exige. Está dentro do regimento dela para os cursos de pós-graduação, o TCC exigido. Então, a gente vai ter um módulo dos 17 módulos, dos 18 módulos. Um módulo é o TCC, é o último, tá?
tá? A gente não tem exatamente aula, tem professores orientando. Eu tenho, dos 17 módulos de aula, um é o módulo de metodologia de pesquisa, que é exatamente para apoiar a elaboração do TCC. Tá? A professora ela está orientando vocês a fazerem um artigo técnico. Tá? E ela colocou essa sugestão, a gente aceitou, até mesmo que o artigo técnico é uma ferramenta que a gente usa. Vocês, ao longo do curso, vão manusear vários artigos técnicos nessa área, certo? E a gente aqui, a gente incentiva os artigos técnicos, porque a gente, a RSE, todos os anos participa do Congresso Mundial do CCPS, que ocorre sempre nos Estados Unidos. E a cada 2 anos tem um Congresso do CCPS latino-americano. Né? Esse ano foi na Argentina. Então, o Américo sempre participa e algumas vezes ele foi apresentar um artigo que foi elaborado por ele e alguns alunos da turma. Isso aconteceu na primeira turma, né? Deve acontecer agora com a segunda turma, que eles concluíram as aulas agora em novembro e vão começar a trabalhar no TCC, então a gente tem uma expectativa que a gente tenha pelo menos 1 ou 2 artigos para serem apresentados lá. E a terceira turma também concluiu em novembro o curso e eles também devem ter alguma coisa, alguma produção de artigos que talvez venham a ser selecionados também para o congresso do próximo ano ou do seguinte. Tá? Então, é sempre foi uma ideia que ela deu, a gente acatou. Então, mas nada impede que quem deseje fazer uma monografia, aliás, a aula sobre metodologia de pesquisa, ela faz uma orientação geral, tá certo? Se alguém quiser escolher a monografia, não tem problema. Tá? Então, a gente tem esse corpo docente, todos os profissionais, além de ter essa formação, são pessoas que trabalham na indústria, né, e trabalham em grande parte com segurança de processo, tá? Com os focos mais diversos, né? Então, tem muita experiência do dia a dia. Então, vocês vão estar conversando com pessoas que realmente conhecem do assunto, né? Têm uma vivência prática naquelas disciplinas. Claro, eles têm experiência em várias disciplinas. A gente selecionou, escolheu, né, para cada disciplina um professor. Tá? Então, é muito interessante que vocês participem, na verdade, das aulas ao vivo, né? Que vocês vão extrair o maior benefício do curso participando das aulas ao vivo. Tá certo? Estou vendo que o pessoal não tem questões, né? No momento, sem dúvida, quanto apresentado hoje, não aguardo para a permissão do acesso ao sistema. Ok, vocês vão receber, vocês vão ser informados pelo próprio sistema à medida que vocês forem sendo cadastrados, tá certo? E vocês vão receber e eu imagino que, sem ser na próxima semana, na seguinte, a gente já deve começar a disponibilizar o material do primeiro módulo, lembrando que vai acontecer na última semana de janeiro. Tá? Quem não tem o calendário, depois me avisa, eu mandei para todo mundo, mas teve gente que teve inscrições um pouquinho mais perto aqui da aula, talvez não tenham recebido. As avaliações serão feitas em aula. Bom, Priscila, por exemplo, o Oswaldo, numa das turmas, ele fez avaliação em aula. No meio da apresentação, ele fazia as perguntas, né, para reflexão e depois, no final do módulo, o pessoal tinha que pegar aquela reflexão e escrever. Algumas são feitas nas aulas, algumas são provas de escolha direta, né, prova objetiva. Às vezes a gente manda pelo Google Forms, às vezes a gente manda direto, o pessoal manda de volta, tá certo?
A maior parte dos trabalhos eles são feitos fora do horário de aula, tá certo? Às vezes o professor coloca as questões aqui, explica um pouquinho, mas a gente normalmente é fora do horário de aula o trabalho. Tá? O curso tem o foco voltado apenas para a indústria química? Não, não tem apenas para a indústria química. Tá? A gente, embora a maior parte dos professores eles sejam oriundos de empresas químicas e petroquímicas, petróleo, né? Vários deles tiveram experiências em outros tipos de indústria, mineração, metalurgia, né? A gente sempre orienta os professores para não, assim, não concentrar muito foco em cima da indústria, mas procurar trazer exemplos diferentes. Mas o fato é que quando a gente fala de segurança de processo, a gente sempre está falando de algum produto perigoso, né? Então, normalmente a gente está falando de produtos químicos, mas, por exemplo, numa siderurgia você tem aquele ferro todo derretido, que é um produto extremamente perigoso, né? Então, a gente, obviamente que a gente tem uma preocupação muito grande com os produtos químicos, porque independentemente do tipo de indústria, o produto químico existe em todas. Metano nas minas, você precisa sempre ter água, eu preciso ter produto para tratamento, eu preciso de energia, né? Eu preciso de energia, eu preciso de gás, eu preciso de combustível líquido. Tem empresas, por exemplo, as mineradoras, elas têm verdadeiros postos de gasolina de combustível, né? Para abastecer caminhões, máquinas. Então, a gente sempre tem o risco está sempre associado a algum produto químico, algum elemento, né? Principalmente energia, né? Se a gente encarar as coisas sempre na forma de energia, na energia contida, né? Numa corrente ou em um determinado ponto, né? A segurança de processo ela abarca tudo isso, tá certo? A Fernanda Ribeiro está perguntando, li que vocês têm parceria com instituições americanas. Poderia falar um pouco dessas parcerias? Bom, a gente tem a parceria, eu vou falar da parceria aqui primeiro com o CCPS. Tá? Então, por exemplo, o Américo, ele é membro do CCPS, né? Ele é fellow do CCPS. Assim, o CCPS, na verdade, é como se fosse um grupo de camaradas, né? São pessoas que foram indicadas pelas grandes empresas para aportar o conhecimento dentro do CCPS. Então, o Américo, além de ser fellow do CCPS, ele é membro emérito do CCPS. Tá? Então, por exemplo, atualmente as traduções dos guidelines dos livros do CCPS estão sob a coordenação dele. Então, aqui na RSE, por exemplo, a gente está traduzindo atualmente um livro sobre a gestão de competências em segurança de processo, tá? Que vocês vão ter essa aula no módulo 3, né? Sobre as competências em segurança de processo, e a gente está fazendo a tradução desse guideline específico sobre esse assunto, tá? Por exemplo, esse guideline aqui do RBPS, ele foi o Américo participou como revisor dessa tradução. A tradução foi patrocinada pela Petrobras, tá certo? Então ele está sempre envolvido e atualmente é ele quem está coordenando todas as traduções para o português. Então a gente tem buscado com o CCPS um alinhamento e o que a gente está buscando com eles, uma negociação que leva tempo, né? A gente ainda está em andamento, é que o CPS ele tem uma certificação de profissionais como segurança de processo. Seria uma certificação internacional, só que é uma certificação que ela é renovável. Certo? Então, a gente está tentando, junto ao CCPS, buscando um entendimento com eles, que com
Com o curso de pós-graduação que a gente tem aqui, o Américo poderia indicar as pessoas para assim, participar desse processo de certificação. Tá? Então, para quem trabalha numa empresa que é internacional, que tem unidades em outros países, talvez seja uma coisa interessante. Para quem busca, sei lá, mais na frente, sair da empresa, atuar como um consultor e talvez expandir esse horizonte, talvez seja uma certificação interessante. Tá? Não é um negócio automático, nem é todo mundo que talvez receba a indicação, então tem a questão das notas, o aproveitamento, a participação toda, todas essas coisas são levadas em contas na hora do Américo usar o fato de ele ser membro emérito e indicar alguém para isso, mas a gente ainda tem que negociar isso com o CCPS. As outras parcerias que a gente tem são parcerias aí da RSE Consultoria. Né? A gente tem parceria com a Acutec, que é uma grande empresa de consultoria nessa área de segurança de processo nos Estados Unidos. Ela tem uma atuação no mundo todo, principalmente na Ásia, Oriente Médio, né? Além dos Estados Unidos, obviamente. A gente já atuou com ela aqui no Brasil, e na América do Sul, né? E a gente também tem uma parceria com a TNO. A TNO, se vocês procurarem o site da TNO, a parceria que a gente tem com eles nem é um negócio tão pequenininho que a TNO é uma empresa imensa. Ela tem tudo que é tipo de negócio no mundo. Mas qual é o nosso negócio? A TNO ela desenvolveu as equações que permitem o cálculo de vulnerabilidade e análise quantitativa de risco. Né? Essas equações também elas se tornaram públicas, né? A DNV, que é a outra empresa que tem um software para fazer esses cálculos, né? Partiu desses estudos iniciais lá da TNO e desenvolveu o seu próprio software de simulação para análise de consequências, né, e análise quantitativa de risco. Tá? Então, a gente no Brasil representa a TNO para a comercialização desse software ou para fazer serviços usando de análise quantitativa de riscos. Tá certo? Então, os treinamentos nesse aplicativo a gente também faz aqui. Essas são as nossas parcerias. O Felipe Palmieri está perguntando se serão abordados temas relacionados à resposta à emergência. Certamente. Tá? É um módulo específico, normalmente ele fica entre o 11º, 13º, aí a variação é em função da agenda do professor. Tá? Mas a gente tem um módulo para tratar só sobre gerenciamento de emergência. E a gente tem um grupo muito bom aqui na RSE sobre gerenciamento de emergência e parcerias também. Tá? O Oswaldo é um deles que participa, né? Um outro colega nosso, Pedro Lalô, e a gente também tem relação com outras empresas que atuam aqui no Brasil nessa parte de respostas à emergência. Tá certo? A gente, na verdade, nesse módulo de gerenciamento de emergência, a gente vai ver gerenciamento de emergência e crise. Tá? São duas coisas, muda só o patamar, tá certo? Aquela coisa que saiu fora do controle mas ainda está aqui na vizinhança, e aquela coisa que espalhou no ventilador, tá certo? Vamos ter um módulo só sobre isso. Mais perguntas? Carol? Daniel? O Magno está perguntando, com a formação em gerenciamento de segurança de processo pela RSE, o profissional pode atuar como engenheiro de segurança? Não. Vamos lá, vamos separar as coisas. Existe uma pós-graduação que é em engenharia de segurança de trabalho, tá certo? Que ela é cadastrada no CREA, né? Então, quando você recebe um título de engenheiro de segurança de trabalho, você recebe pelo CREA. Por quê? Porque o CREA
ele participou na ementa desses cursos e os cursos se uma pessoa quiser ter na sua carteirinha do CREA o reconhecimento como engenheiro de segurança do trabalho, aquele curso que ele fez tem que estar cadastrado no CREA. Tá? A Faculdade Jardins tem um curso de Engenharia de Segurança do Trabalho que é cadastrado no CREA. Mas esse curso não é de engenharia. Tá? Esse curso aqui é um curso de gerenciamento em segurança de processo. Então, não existe nenhum curso de segurança de processo com cadastro no CREA. Tá certo? Então, não vai existir esse reconhecimento profissional através do CREA. Ok? O Felipe está perguntando como será abordada a interface com a regulação. Eu não entendi. DNR, tudo isso nós vamos ver. Bom, se você falar do regulação, todo o aspecto legal e normativo que existe, no segundo módulo, até a apresentação já foi, né, Cleide? Não sei se deu tempo, o Oswaldo, quando estava apresentando os pilares, tinha aqui o segundo pilar, segundo ou terceiro pilar, que é o atendimento aos regulamentos. No CCPS ele dá um outro nome para isso, tá certo? Mas veja, não é só a legislação, são as normas técnicas de engenharia, né? todo o arcabouço jurídico e técnico que está relacionado. Então a gente tem um módulo só tratando sobre isso, tá? Esse módulo, o segundo módulo, ele está dentro daquele pilar de comprometimento com a segurança de processo, tá? Então, uma das formas de demonstrar esse comprometimento é exatamente o atendimento à regulação, né? Mas principalmente as normas que a gente escolhe seguir é o que faz a diferença, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho exposição a um produto químico que a NR15 fala que aqui o limite máximo é 100 ppm. Tá? Eu tenho que obedecer essa lei. Mas eu tenho lá, por exemplo, a NIOSH nos Estados Unidos, para aquele mesmo produto químico, ela estabelece que a exposição é 1 ppm. Né? O que eu vou escolher? Eu vou escolher a lei ou vou escolher aquela mais do que a lei? Né? Qual é o meu compromisso com a segurança? Né? No caso, segurança ocupacional. É a legislação brasileira que é mais frouxa, que é desatualizada, que não tem, os órgãos técnicos não são tão desenvolvidos, ou vou seguir um regulamento de fora, onde aquilo foi estudado, as consequências foram determinadas? Qual é o meu nível de comprometimento? Tá? Então, esse módulo ele vai abordar exatamente essas questões. Obviamente que ao longo dos outros elementos, a gente várias vezes vai tropeçar em várias dessas normas. Né? Quando pegar a parte de engenharia, então, vai entrar aí norma API, ASTM, não sei o quê, um monte de outros regulamentos técnicos vão ser falados sobre isso. Tá? O Aleph está perguntando: me formei na graduação antes do fim do curso. Me formo na graduação antes do fim do curso. O certificado será de extensão de pós-graduação. Bom, se você está matriculado como extensão, será como extensão, certo? Exatamente porque tem diferenças de custo envolvidas aí no tipo de certificado que vai ser dado, né? E
Então, se você começou como extensão, vai ser como extensão que você vai receber o certificado. Tá? Ainda respondendo ali a pergunta do Felipe sobre normas, né? Quando entrar no segundo pilar, que é o reconhecimento dos riscos, né? A gente vai tropeçar nas normas estaduais que o Oswaldo citou, no caso aqui da Bahia, a norma técnica que fala, né? A norma técnica, ela dos 20 elementos, ela escolheu, acho que uns 10 elementos, que acabam sintetizando quase que todos, né? No Rio de Janeiro tem outra norma, em São Paulo tem a norma da CETESB, então no Rio Grande do Sul tem uma norma específica da FEPAM. Então cada estado tem, normalmente tem uma norma, a gente comenta, não só nesse módulo, mas em alguns outros módulos. Tá? A Tamira está perguntando, estou na segunda faculdade. Recebo como extensão ou pós? É a mesma coisa, se você entrou, está matriculado como aluno de extensão, vai ser como extensão. Tá? São assim, para você ter o certificado de pós-graduação, você tem que estar matriculado como a pós-graduação. Tá? A gente tem a questão aqui é que a gente tem uma diferença de custo diferente. Tá? A gente tem alunos aqui que têm bolsa, e a bolsa é para extensão. Tá? Então, por isso tem muita gente de graduação. Tá? O pessoal que se matriculou como pós-graduação, lato sensu, ele tem que estar, no mínimo, se formando no mesmo ano que começou a pós-graduação. Tá? Essa é a restrição. Ok? Mais alguém? Se tiver alguma pergunta, a gente pode responder. Bom, pessoal, a gente já passou um pouquinho do horário, tem 3 minutos além do horário que a gente combinou com vocês. Tá? Então, se vocês tiverem mais questões, mandem para mim, tá certo? Eu acho que todos vocês têm o meu e-mail ou da Amanda, ou então usar o próprio e-mail da turma aqui, que é o caminho mais adequado. É posgrade.t5@r100.com.br. Quem tiver dúvida, manda para a gente, tá? A gente vai colocar esse vídeo, a gente deve subir ele na segunda-feira, e o primeiro cadastro que a gente vai fazer é exatamente na plataforma da Eventials, tá certo? Que é mais rápido, e aí a gente vai já disponibilizar a gravação dessa aula, tá? O Cleiton aí colocou novamente. Assim que a gente... pessoal, se vocês não anotaram que está no chat, vocês acham que eles têm a possibilidade de salvar, né, o que está no chat em TXT, não é, Cleiton? Então deixa eu testar aqui. Dá para salvar o chat nesse botãozinho do quadrinho do chat, o More, a setinha, vocês podem salvar todas as informações que tem aí, o livro, o autor. Se não, qualquer coisa, manda um e-mail, tá certo? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês aproveitem bem o curso, ele é muito interessante, tá certo? A gente tem algumas turmas, a gente tem às vezes discussões acaloradas, porque não é um assunto assim tão óbvio, tão direto, cada um tem uma experiência, uma forma de ver as situações, né? E quando a gente implementa um sistema de gestão, muitas vezes as situações não se apresentam só daquela maneira. Então isso traz bastante calor, às vezes, nos debates aqui com o professor. Tá? Então, a gente vai fazer as recomendações de leitura para vocês já para o primeiro módulo, né? Eu sugiro que daqui para o final de janeiro vocês adquiram um livro, deem uma folhada. Tá? Esse livro ele é interessante porque ele tem, o Oswaldo mostrou aqui, mas ele tem 3 formas de ler esse livro. Tá?
Digamos que você seja uma empresa que não tem um sistema de segurança de processo. As três primeiras partes de cada capítulo, eles abordam exatamente a essência, né, a visão geral daquele elemento e o que é essencial para aquele elemento e as atividades previstas. Tá? Essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem não, eu tenho um sistema de gerenciamento de segurança de processo, mas Quero melhorar. eu quero ver como é que está, né? Eu quero melhorar. Então, depois do essencial e das atividades previstas, ele tem uma abordagem de como melhorar aquelas atividades. Tá? E a terceira eu tenho problemas no meu sistema de segurança de processo. Tá? E aí ele aborda uma parte específica com problemas específicos naquele lá. Cada capítulo, claro, vai falar de indicadores e a gente também vai falar de indicadores num módulo, porque a parte de indicadores métrica, medição, ela faz parte daquele último pilar que é de aprendizado, né? Então, assim, aí a gente vai ver sobre indicadores reativos, proativos, como é que a gente implementa um indicador. Né? Então, assim, não é uma coisa que vem da cabeça da gente, vamos sair colocando indicadores. Né? Não, tem uma forma de fazer isso aqui. Tá certo? Então, adquiram, tá certo? Ele vai ser bem usado no curso. Não só como leitura, em algumas atividades vocês vão precisar do livro mesmo. Tá certo? Bom, se não tiver mais nada... Opa, apareceu uma. Onde salva o chat? Então, Priscila, eu estou aqui como participante. Tá no participante, pode dar mais fácil. Então, eu abri esse quadrinho do Zoom Group Chat e do lado direito, na parte inferior, eu estou vendo aqui o More. Aí eu abro a setinha e tem assim, Save Chat. Ok? O Elimar está dizendo no more. Pode dar um free screen também, viu? Pode dar no último caso dar o print screen. A gente vai fazer a lição e o a gente vai, mas não se preocupem com isso, que a gente, quando começar, se tiverem acesso ao Moodle, essas coisas todas vão estar lá na área da aula inaugural, tá certo? Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Tá? Eu vou encerrar a aula de hoje e a gente se vê no final de janeiro, né, para vocês aí um bom Natal e um ótimo Ano Novo.